Princípios não são leis. E aí galera, beleza? No último vídeo eu falei sobre a ideia de você, de maneira geral, tentar terminar os projetos que você começa e que isso realmente vai formando a sua personalidade, o teu estilo profissional. Isso realmente é muito importante que a gente termine os projetos. Mas presta atenção, pessoal, quando eu falo de um princípio aqui, de uma ideia, não sejam radicais. Obviamente que eu estou falando que isso vai ser no geral. Então, no geral, se a gente começou a faculdade, é melhor que a gente termine. A gente começou o bootcamp, é melhor que a gente termine. E de maneira geral, eu falei sobre aquela ideia de você sempre começar um livro, você terminar. Aí veio um sujeito lá comentar no último vídeo falando que eu tô cagando regra aqui, dizendo que essa ideia é estúpida, porque de fato, se você pegar um livro como The Art of Computer Programming, que até comentei aqui, ou mesmo livros textos que a gente tem nas disciplinas na faculdade, obviamente você não vai ler de cabo a rabo. Imaginei que eu não precisasse dizer isso aqui, pessoal? Eu tô falando realmente de livros que fazem sentido você ler de cabo a rabo. Então, Test Driven Development by Example, que foi o exemplo que eu dei aqui, ou o Trabalho Eficaz com Código Legado, ou o Pragmatic Programmer, o Clean Architecture, são livros que fazem sentido você ler de cabo a rabo. Outros livros são mais de consulta. É óbvio que esses livros você também pode usar como consulta. Você pode ler um capítulo apenas de um livro, não tem problema nenhum. Eu estava dando esse exemplo de hábito que você pode ter para, de maneira geral, conseguir terminar as coisas. Mas é óbvio, pessoal, que isso vai de caso a caso. Então, imaginando que você está lendo um livro e você percebe que você, por exemplo, não tem capacidade para entender aquele livro. Então, não tem problema nenhum você parar, escolher um outro que está mais adequado com a sua necessidade, por assim dizer, com a tua capacidade. Apesar que é sempre melhor a gente pegar alguma coisa que está um pouco acima do nosso nível intelectual, por assim dizer, porque isso vai puxando, a gente vai aprendendo quando a gente realmente trata de coisas que são um pouco mais além da nossa capacidade. Mas, obviamente, não pode ser muito além, senão a gente não vai conseguir aproveitar nada. Então, não tem problema nenhum você parar e pegar outro livro. Ou outro exemplo da faculdade. Você tem que sempre avaliar as suas circunstâncias. Então, eu tenho um amigo que é da área da educação física e faz treinamento para as pessoas. Num determinado momento, ele é formado em educação física, num determinado momento ele começou a fazer faculdade de nutrição, porque realmente faz muito sentido. Vai aumentar o leque de atuação dele, profissional. Ele pode prescrever, por assim dizer, treinos e também dietas, se ele é formado em nutrição. Mas o que aconteceu? No meio do caminho da faculdade, o sócio dele desistiu do negócio que eles tinham e estava muito pesado para ele fazer a faculdade e tocar o negócio dele. Então ele parou a faculdade, não tem problema nenhum. Aí agora, com as circunstâncias novas que ele está, ele voltou a fazer o curso de nutrição. Então é óbvio, pessoal, não sejamos radicais. Se você percebe que a sua circunstância não casa, com terminar aquele projeto, não tem problema nenhum desistir. Na verdade, em algumas situações, o que você tem que fazer mesmo é desistir. Mas a gente tem sempre essa tendência de não terminar as coisas, de desistir quando há um pouco de dificuldade. Então é isso que eu estava falando. De maneira geral, a gente precisa tentar lutar e vencer esses momentos árduos que a gente tem nos nossos projetos para conseguir terminá-los. Mas sempre com essa ideia de analisar as suas circunstâncias, que de fato sempre mudam. Então, num ano faz sentido eu continuar com a minha faculdade, no outro pode ser que não faça sentido, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para me sustentar, para sustentar minha família, então eu não vou conseguir aqui conjugar as duas coisas. Então, se não dá, tudo bem. De maneira geral, eu acho que a gente pode ter por princípio tentar conjugar as coisas. Porque, de fato, muitas vezes a gente tem aquele falso dilema que eu falei para vocês, será que eu paro a faculdade e começo um negócio? Muitas vezes a gente consegue conjugar as duas coisas. Por exemplo, eu consigo começar a trabalhar no negócio e continuar a faculdade. Às vezes não dá, tudo bem. Mas é bom a gente ter isso na cabeça, que muitos dos dilemas que a gente põe pra gente, a gente consegue, na verdade, conjugar as coisas. E o que é a vida se não um conjugar de várias coisas, que a gente precisa realmente conjugar as coisas. Então, eu tenho família, por exemplo, e eu tenho meu trabalho.
eu tenho meus amigos, né? E o que é a vida senão a gente saber conjugar essas coisas, a gente saber articular todos esses aspectos. Então é muito importante, pessoal, a gente saber diferenciar, né, princípios de leis. Então, por exemplo, né, quando a gente fala dos princípios SOLID, são de fato princípios, são coisas que a gente tenta aderir na medida do possível. Às vezes não vai ser possível, às vezes não vai ser conveniente eu seguir um dos princípios SOLID. Então, no próprio livro lá que eu estou escrevendo, de Clean Architecture, em alguns momentos eu falo isso, que eu firo o I do SOLID, que é o Interface Segregation Principle. Por quê? Porque tem um caso de uso que está utilizando uma interface e ele não utiliza todas as operações da interface. Essa que é a ideia do Interface Segregation Principle, que você realmente só dependa de coisas que você vai utilizar. Mas por outro lado, existe um balanço, né? Porque se você faz isso, se você realmente adere 100% ao I do SOLID, o que acontece? Às vezes você começa a ter muitas interfaces e o sistema fica difícil de ser entendido. Então a gente tem que conjugar aí, né, articular simplicidade e um bom design. Então, mesma coisa, eu falei, né, que eu tenho por princípio terminar um livro antes de começar outro, mas isso é um princípio, pode ser que em algum momento eu fale, olha, esse livro não está legal, vamos trocar. Então é isso, né, pessoal? A gente tem que saber articular as coisas, a gente tem que saber a diferença entre princípios, que são coisas que a gente tenta aderir na medida do possível, e leis que a gente tem que seguir. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito radicais, às vezes você vai dar um argumento, você não está discordando da pessoa, mas você está colocando mais variáveis, você está colocando mais nuance para a pessoa realmente pensar em outros lados. E o pessoal está muito binário, né? Ou você é pró isso e é contra aquilo, ou você é pró aquilo e contra isso. Então isso aí é falta realmente de inteligência, né? Falta de a gente conseguir refletir bem nas coisas e uma falta de cultura, mostra uma falta de cultura, uma falta de conhecimento, de estudo. E é isso que dá quando você, por exemplo, lê bastante, né? Quando você lê as grandes obras da humanidade, quando você lê literatura, quando você lê filosofia, quando você lê livros técnicos também, isso dá muito o quê? Conteúdo para você. Você consegue realmente articular as coisas e não pensar de uma maneira binária, de uma maneira burra. Então é isso que eu tento fazer na minha vida e sugiro aqui para vocês, né? A gente tem muito cuidado, né, de saber diferenciar princípios e leis, a gente saber articular as coisas na nossa vida sem entrar em falsos dilemas. Isso realmente vai dando mais maturidade para a pessoa. Então era esse o recado desse vídeo, espero que você tenha curtido. Vamos tentar, né, não ser pessoas radicais, né, conseguir entender o que as pessoas estão falando e também levar em conta as várias variáveis, né? Às vezes os problemas são complexos, não são preto no branco. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.